Então, dando continuidade ao primeiro vídeo que fizemos sobre a questão da ação da cloroquina, a ação farmacodinâmica da cloroquina, a sua forma de ação intra e extracelular. Ela alcaliniza o meio intracelular de modo que o vírus não consegue se replicar, porque o vírus precisa de um ambiente ácido, visto que o seu material genético, RNA, é o ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Então o vírus precisa de acidez para poder atuar. Então se você usa, enquanto a cloroquina não chega, e para quem está doente também. Quem não está, né? Mas se começou os sintomas, mas nada impede você tomando. Se alguém disser que isso não vai fazer bem, porque não tem comprovação, eu duvido que mal faça. Água quente com limão e um pouco de bicarbonato. Uma solução tampão altamente alcalinizante para o meio intra e extracelular, tá? Já diz aí os doutores nutrólogos, Laí Ribeiro, entre outros, a validade e o benefício que a gente tem alcalinizando o corpo. Então, beba água toda hora para que você lubrifique as vias aéreas, para que você possa deglutir o vírus e ele caia no ácido estomacal, aí dos médicos de Portugal alertando sobre isso. Tá? Então a cloroquina tem essa ação muito específica, alcalinizar o meio celular para que o vírus possa não se replicar. E em alguns pontos ela impede a entrada do vírus na célula também, tá? Porque todo vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Outra coisa sobre vírus é que não adianta tomar antibiótico. Antibiótico é bom para bactéria, ele serve para bactéria. Ele é um bactericida ou bacteriostático. Antibióticos são antibacterianos, por isso o nome já diz antibiótico. Antibiótico não tem eficácia sobre vírus. Aí a azitromicina, que é um antibiótico, é associado à cloroquina, mas para evitar superpneumonia. A gente já sabe que a maioria dos vírus, desde os influenza até os vírus SARS, né, CoV-1, CoV-2, o coronavírus antigo e o atualizado agora, eles abrem o caminho para a chegada de bactérias. Você pode ver que você começa com uma coriza nasal, a aguinha transparente, depois ela fica esverdeada ou amarelada, depois esverdeada, porque já tem pus, tem mucosecreção. Por isso que eu falei que não é bom tomar leite, né? No primeiro vídeo você vai ver lá as três desvantagens de usar leite num processo gripal e sobretudo no caso do coronavírus também. Então, a azitromicina ela é associada nesse esquema com cloroquina. Como que a cloroquina é dada? A cloroquina é dada no esquema terapêutico, uma dose de ataque de 1000 miligramas ou 800 miligramas e segue por 10 dias, né, ou 9 dias seguidos, tomando a cloroquina 200 miligramas de 8 em 8 horas. Existem outros esquemas terapêuticos, aí vai depender do protocolo, da condição clínica. Alguns gostam de manter 800 miligramas por dia, 412 em 12, ou então 200 de 8 em 8, sendo 600 miligramas. Aí varia, a gente precisa ver o que o protocolo vai estabelecer. Eu digo que uma dose a mais não vai fazer, não é mal, porque tem uma crença não, como diz, tem um postulado aí, tem um ditado entre os bacteriologistas de que é melhor, em bacteriologia, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então tendo uma dose um pouquinho a mais, tá? E a azitromicina, para não dar superpneumonia, que é um antibiótico muito eficaz, de amplo espectro, que é associado no tratamento. Até o presidente Donald Trump já divulgou aí o benefício da azitromicina junto com a cloroquina. A azitromicina seria uma dose de 500 miligramas seguido de 4 dias de 250 miligramas. Eu não gostei desse protocolo porque 250 é dose pediátrica. Então eu escolho fazer 500 durante 5 dias. Quiser fazer uma dose de ataque de 1000, né? Haja fígado, porque a cloroquina causa muitos efeitos danosos ao fígado. E lembrando que quem está fazendo uso de cloroquina, se automedicando, você está diminuindo a tua imunidade, está detonando com o teu fígado sem ter coronavírus. A hora que o corona chegar, se é que ele vai chegar, tomara que não chegue, Deus queira que não chegue, para você nem para mim, a tua imunidade está lá embaixo, porque a cloroquina tem ação corticoide também. Então não faz loucura, não faz besteira. Eu quero falar agora de outras substâncias. O coronavírus, que é esse causador da Covid-19, ele tem uma característica. Ele tem o formato de coroa, por isso que ele é chamado de corona, em espanhol é coroa, tá? Ele produz uma proteína, que eu fiz uma bolinha aqui, vermelha, dá para você ver, pontinhos vermelhos. Essa proteína é chamada spike. Essa proteína é que vai se ligar a um receptor no pulmão, no pneumócito 2,
Nós temos pneumócito 1 e pneumócito 2. Pneumócito 1 e 2 nada mais são do que células especializadas do pulmão. Elas não são qualquer células, são células especializadas do pulmão. E o coronavírus 19, ele produz, sintetiza essa proteína spike, que vai se ligar a um receptor específico do pulmão, que é o ECA2, que é enzima conversora da angiotensina 2. O mesmo receptor onde age o captopril, o enalapril, o ramipril, o lisinopril, todos os inibidores da ECA, os IECAs, tá? Então, é nesse mesmo sítio de ligação que o coronavírus vai se ligar aí, nessa parte pulmonar. E o que acontece? Quando ele se liga a esses receptores, é que ele causa todo esse dano patológico no pulmão, tá? Ele causa lesão, e em questão de 3, 4 dias, o pulmão já entrou em fibrose cicatricial. Por isso que tem aquele teste que os portugueses estão ensinando, você prender a respiração e contar 10 segundos, inspirar, né? Prender a respiração, se houver dor, se houver agonia respiratória ou tosse, então pode ser que você já esteja com a fibrose. Não custa fazer o teste todas as manhãs. ECA2, enzima conversora da angiotensina 2. Você sabe que muita gente que tem pressão alta, hipertenso, e faz uso de IECAs, inibidores da ECA, ele tem uma tossezinha chata. Nem todos, mas ele tem uma tossezinha por causa parece que é um inibidor da bradicinina, uma coisa assim. O inibidor da ECA ativa essa substância, parece bradicinina, e provoca essa reação de tosse. Eu não sei se é a bradicinina, agora preciso confirmar. São muitos nomes farmacológicos. E aí provoca aquela tosse. De modo que quem faz uso crônico, prolongado de captopril, lisinopril, enalapril, maleato de enalapril famoso, e também o losartan, o ARA2, que seria o losartan, valsartan, telmisartan, candesartan, esses medicamentos causam essa pequena incômodo aí a nível pulmonar. O losartan nem tanto, mas mais os IECAs. E é o mesmo lugar onde o vírus, o SARS-CoV-2, que é o coronavírus novo, o de 2019, atua. Então, qual que é a recomendação? É que esses medicamentos inibidores da ECA, há sim estudos comprovando que eles aumentam a expressão desses receptores IECA2, ou seja, os receptores aumentam no pulmão justamente por causa do uso contínuo do captopril, do enalapril. Gente que tem pressão alta faz uso crônico. Doença crônica tem que fazer uso crônico de remédio. E aí o que acontece? Aumenta o número desses receptores. Se você aumenta o número de receptores, você vai aumentar as vias de oportunidade de acesso para o coronavírus. Eu recomendo, como profissional de saúde, como médico, que se você tem um paciente hipertenso e que faz uso de ECA ou de losartan, ARA2, e que ele já tem uma irritação, às vezes ele não tem irritação prévia no pulmão, mas se ele já tem, e você puder substituir por um outro que não passa por essas vias, tem tantos como atenolol, desde que ele não tenha broncoconstrição, né? Propranolol, ou pode ser um inibidor do canal de cálcio, como anlodipino, assim, tá certo? Então você pode usar outras medicações, um derivado aí do losartan, como a valsartana, um outro, mas não inibidores de ECA, porque podem aumentar expressivamente, né, aumentar a expressão desse receptor ECA2. Então, tanto os inibidores do ECA2, que é o IECA2, como eles aumentam a expressão gênica desses receptores. Então é melhor trocar o captopril por um outro, se é que ele tinha uma irritação prévia. Eu tomo captopril faz muitos anos, nunca tive tosse. Enalapril também nunca tive tosse. Aí é outra coisa, tá? Mas é só assim um dado a mais. Outra coisa, o coronavírus, como eu falei, então ele produz essa proteína que se liga nesses receptores. E tem mais uma coisa também. O ibuprofeno, a hidrocortisona e a tisolidinediona, que eu acho que é um corticoide também, diminuem a imunidade. Todo corticoide inibe a imunidade. E o ibuprofeno tem essa propriedade também. E a dipirona também. Então, falando que a dipirona pode, dipirona foi proibida em mais de 40 países e a dipirona causa a granulocitose, diminui os glóbulos brancos, neutrófilos. E aí, o que dá, então, para baixar a febre? Não seria a febre um mecanismo para eliminar o vírus? Lembrando aí que
O corona não gosta de temperatura muito alta. E a febre é um mecanismo para eliminar o vírus. Você não vai deixar a pessoa convulsionar, mas deixar um certo grau aí para que elimine o vírus. E pode dar o quê? Seria um paracetamol, né? Então, mas ibuprofeno já comprovadamente não pode, tá? Por causa dessa questão da baixa imunidade. E os anti-inflamatórios não esteroides em geral, como diclofenaco, aceclofenaco, butazona, enfim, todos os derivados de salicilatos anti-inflamatórios não esteroides também aumentam a produção desses receptores, que é onde o vírus corona, com essa pontinha aqui, como diz, essa borrachinha dele vai se ligar através da proteína spike, tá certo? Isso aí é pro meu grupo aí, Farmacologia, da Medicina Uninorte, e também pro grupo que eu criei aí, Bioquímica, já há alguns anos, aí os coleguinhas do México, que sempre estão acompanhando e assistindo essas lives aí, todos médicos, farmacêuticos, biólogos, né, biomédicos que tem aí também, biomédico Antônio, né, alô Antônio que tá aí acompanhando também. Então algumas dicas sobre o que não se deve tomar em caso de coronavírus. Lembra da água alcalina, tá? Que é muito útil também aí para criar um ambiente alcalinizante, desfavorecendo a proliferação e o sucesso desse vírus, que a gente não quer que ele tenha mais, tá bom? Boa noite, fico com Deus todos. E essa semana, o ministro da Saúde falou que é a semana do pico. Toda epidemia ela vai, pandemia ela sobe, depois ela desce. Agora é a semana de subir. Mas Deus está mais alto que isso e nós confiamos nele. Nem por isso vamos deixar de nos precaver, né? Lavar as mãos, higiene, sempre, sempre evitar o máximo contato, ficar em casa seria a recomendação, é a recomendação de todos. Tchau, tchau.